Hello, the English viewers can place subtitles. Ora bem, na- eu penso que tinha num dos últimos vídeos falado sobre o que diziam as profecias e havia uma. Ora, aquilo que chamamos de profecias que tem sido a acreditar. Por exemplo, na estigmatizada Luz Maria de Bonilla, uma pessoa estigmatizada é uma pessoa que ganha nas mãos as marcas dos pregos que espetaram a Cristo na cruz, e há fenómenos do estilo por exemplo, enquanto e neste caso em bom português, de odor, ou seja, enquanto normalmente as feridas têm uma tendência a cheirar mal, à medida que podem, ou à medida que vão até, às vezes, no processo de cicatrização ou no processo de putrefação ou infecção, normalmente os resultados, pelo que eu me lembro destes estigmas, cheiram a um perfume estilo como as rosas, ou seja, foi um sofrimento que Cristo teve. Mas vou ligar já o científico àquilo que foi anunciado. Portanto, foi dito que foi avisado que nós íamos ter blackouts ou apagões em especial até à data do Pentecostes. É essa uma das conclusões que se tira penso eu, de algumas das observações daquilo que foi anunciado. Portanto, para quem acredita, deixem-me fazer aqui uma separação, que é esta: eu posso ter e terei com certeza pessoas que não são crentes, que não acreditam em Deus. Aliás, por o que sei, sou seguido por uma pessoa com muita influência no meio da preparação, por assim dizer, e que não é crente. Começa a haver nessa pessoa uma espécie quase de uma abertura mediante aquilo que essa pessoa analisa a hipótese de haver um Deus, etc., com todas as suas formas e divindades, mas eu vou estabelecer a diferença entre aquilo que foi avisado por portanto esta vidente, e aquilo que é cientificamente conhecido de muito poucos. Então, foi avisado que viriam aí os blackouts. Os blackouts são os apagões, e os apagões têm várias dimensões. Eu diria basicamente 3 ou 4. Uma é assim como, por exemplo, nas explosões nucleares, nós temos 3 ou 4, neste caso temos 3 tipos de radiação: alfa, beta e gama. Sem entrar tanto na parte científica ou matemática da coisa, por assim dizer. Vou então falar nas 4, por exemplo, 4 manifestações das explosões solares. Ora, temos basicamente, portanto, os potenciais falhas o apagão energético, como aconteceu em Portugal e Espanha, como aconteceu há uns dias em França,
e como eu acho que aconteceu também no Canadá para 6.000 pessoas ou assim numa zona. Portanto, uma das causas é o apagão elétrico, a falha de energia elétrica. Outra é a influência na forma como pessoas e animais sentem, ou seja, fenómenos como dores musculares, fenómenos psicológicos do estilo aumento de ansiedade ou mexer em certos estados mais depressivos, de depressão. Depois temos a questão de que uma forma, portanto, de frequência são os raios, o raio-x, basicamente. Aliás, a energia e a própria cor é medida em comprimentos de onda por fórmulas científicas, mas nas quais eu agora não vou entrar. Ora, portanto, deixem-me ver, portanto, a influência, ok, a influência na questão elétrica da rede, possíveis falhas de energia, influências no comportamento e maneira como as pessoas se sentem, influências na saúde das pessoas. Depois temos também os chamados radio blackouts, os chamados blackouts de rádio, e aqui incluem-se influências naquilo que são os satélites ou sistemas de satélites, como o GPS. GPS, cuidado, quer dizer, nesta altura com o GPS. Temos depois bloqueios de rádio, por exemplo, os radioamadores conhecem isto normalmente, as ondas chamam-se ondas em metros, porque a onda do metro, onda de 20 metros, etc., porque tem a ver com a forma como a fórmula científica que se relaciona com as frequências que têm saltos de múltiplos que são múltiplos de 3 normalmente entre aquilo que nós fazemos a divisão entre portanto os tipos de frequência, por exemplo o HF, BHF, UHF, SHF, etc. Depois temos a influência na superfície e subsuperfície terrestre. Isto significa o aparecimento de tremores de terra e a ativação de vulcões ou fissuras vulcânicas, por assim dizer. Portanto, essas 4. Ora, há 8 horas atrás, o Sol, como avisado antes pelas profecias, quem não, portanto, por Nossa Senhora, o anjo, o São Miguel Arcanjo, etc., o Sol realmente, portanto, as profecias foram antes, o Sol realmente mandou 2 imensas explosões solares e esperam-se mais na próxima semana. Estão a viajar essas explosões solares que implicam o movimento de partículas solares, portanto, é o aumento da ionização, magnetização, e a ionização significa os íons são partículas elétricas. Os íons são partículas elétricas. Basicamente,
Sim, os íons são partículas elétricas, ok. São o que acontece, por exemplo, com o ar mais ionizado, significa aquilo a que nós chamamos mais eletricidade no ar, sendo que a definição de corrente elétrica é a corrente elétrica é o movimento orientado de eletrões. Essa é a definição, portanto, basicamente científica. Então, o que temos, e depois temos também, por o que vi, e vi vários modelos e posso-vos dizer, desta vez não vou esconder informação, porque não implica pessoas ou coisas que possam às vezes chocar a forma como as pessoas veem ou percebem o mundo. Vou-vos dizer, por exemplo, um canal onde podem ver isto ao pormenor, onde podem ver as explosões, as fotografias das explosões, onde podem ver o Sol, onde podem ver a matéria a ser projetada. A matéria a ser projetada torna as coisas mais perigosas um bocado, e a questão do plasma, e assim, reparem, ainda ninguém que eu ouvisse de Portugal, e talvez de outros países da Europa, disse o que, ou deu ideia do que se está a passar. Ora, temos então duas. É giro que no ciclo solar nós temos neste momento o facto de termos menos manchas solares significa que as explosões podem ser maiores e os ciclos solares vão sendo contados. Aquilo que eu podia entrar aqui em mais para nós, mas não. Então, ok. A segunda, especialmente a segunda, é forte, muito forte, vem aí e está e vem bem apontada à Terra. Depois há a questão da polaridade. Há aquelas que têm polaridade positiva, polaridade negativa, mas de uma forma simples, no espaço e a viajarem a uma velocidade brutal. Onde podem ver isto em inglês e a explicação por parte do astrofísico, com os gráficos, com o alinhamento dos planetas. Às vezes o alinhamento dos planetas, porque é que é importante? Porque pode, por exemplo, se em certa altura, portanto temos o Sol e depois temos os planetas a rodar à volta do Sol, os planetas podem também defletir, ou seja, desviar parte dessa matéria, parte desse plasma. Eu já falei que a explicação que eu ouvi de gente que alegadamente trabalhou para a espionagem eletrónica americana, para a NSA, disse que foi basicamente a explicação sobre aquilo que se passou no grande apagão espanhol. Mas eu, quando falei há um bocado dos 20 metros, há também bloqueios rádio, que são bloqueios em certas frequências de comunicação. O que é que isto pode significar, por exemplo? Pode significar desde comunicações para trás desde comunicações para trás e para a frente, ou seja, para trás e para a frente, entre dois ou mais pontos, e pode também significar que certos equipamentos que usem rádio ou radiofrequências vão abaixo. Por exemplo, o sistema ILS de aterragem por instrumentos, eu vi há pouco tempo que no Porto, eu não estou a dizer que tenha sido, porque eu não sei o que é que foi. Sei reconhecer as antenas, já estive no interior da torre de controle do aeroporto do Porto a falar com eles no interior e no interior, tanto na parte de observação como na parte da manutenção elétrica dos equipamentos. O ILS são as iniciais de Instrument Landing Systems, que é aterragem por instrumento. Depois há os radiofaróis, há todo um conjunto de frequências rádio que nós não temos, que as pessoas normalmente não têm conhecimento, mas o que é, por exemplo, um radiofarol é como se fosse um
farol dos tradicionais, o farol que guia os barcos, não é? Que ajuda a guiar os barcos e que faz parte do sistema de navegação aérea. Ora, nós vamos ter, espera-se nos próximos um dia e meio, estilo a 2, 3 dias, vamos ter uma grande pantofada. E depois nos próximos dias, o que vem de acordo com aquilo que as profecias diziam até ao Pentecostes. Preparem-se para, em último caso, uma falha de luz. A situação mais extrema, preparem-se para uma falha de luz, possíveis terremotos e vulcões a serem ativados, dificuldades nas comunicações, dificuldades em certas comunicações. Muitas vezes certos comandos são dados via rádio, comandos para que depois certas estruturas mesmo físicas se mexam. Por exemplo, eu posso dar uma ordem rádio para que, imaginemos, ocorra uma explosão em qualquer lado, ou eu crie aquilo que é o fenómeno que vai originar uma detonação. Eu já cheguei a fazer um circuito, portanto, no fundo, que se utiliza, que serve daquilo que são ondas de radiocomunicações, para depois criar os fenómenos que eletronicamente nós quisermos. Mas vem aí, é também, e já agora permitam-me dizer àqueles que não são crentes, ouçam, e que não são crentes e que não são católicos, ouçam, revejam, tentem pensar nisto. Aquilo que está anunciado a nível grande, do grande plano, Deus vai nos dar uma oportunidade para nós vermos ou seja, Deus vai nos dar uma oportunidade para nós nos safarmos do inferno, no fundo, e sermos salvos, porque nos vai permitir ver da forma portanto, quando chegar à altura do aviso, vai nos permitir ver a forma como Deus nos julgaria e nos vê, que é basicamente a forma correta. No entanto, é dito por uma vidente, esta tal Luz Maria de Bonilla, que os apagões não são o apagão, não é os chamados 3 dias de trevas, que depois tem aquela sequência com o chamado aviso e iluminação das consciências. Logo, estão os apagões vêm aí. O que é que nisto é perigoso? A pior coisa que pode acontecer é se, quando a luz falhar, nós não virmos, imagem nenhuma, por exemplo, nos ecrãs de telemóveis ou de outros dispositivos. Isso significa que houve um EMP. Vão ver se o EMP, ou o pulso eletromagnético, chegar ao tipo de um possível evento de Carrington, como aconteceu em 1800 e tal, com os telégrafos, poderemos ter aviões, basicamente os aviões a caírem do céu. Eu sei que os aviões têm em si uma certa proteção. Os aviões podem ser, por exemplo, podem ser atingidos, e há provas disso, por
raios, aquilo que nós chamamos os raios das trovoadas, aliás, dos quais há pouco tempo foi detectado com uma voltagem muito superior àqueles 30, àquele fator de 30 com que normalmente vem, portanto, tão superior que acho que era 200, em vez de ser o fator 30, era o fator 220, 228, portanto, fator é um número que se multiplica por outro, um fator é uma das partes de uma multiplicação. Por exemplo, se eu fizer 4 vezes 5, os dois fatores da multiplicação, as duas partes da multiplicação, um é o 4, o outro é o 5. Logo, alterações psicológicas, claro, nas pessoas, nervosismos, etc. Portanto, a pior cena que vocês poderiam ver era portanto, não terem imagens nos vossos dispositivos. Portanto, nós outra vez tivemos imagens de dispositivos, sentimos a todo o sistema de telemóveis a diminuir os tracinhos, a perder a efetividade da comunicação até fechar completamente e ficarmos sem comunicações. Agora, se virem ecrãs digitais, portanto, ecrãs a falhar e a apagarem-se, se os rádios AM, FM só derem estática, aliás, aquele o barulho da estática, o silêncio, aquilo que nós chamamos de silêncio rádio, de facto não é o silêncio rádio, de facto é e às vezes muda, ouvem-se quando nós ouvimos os rádios de ondas curtas, ou temos rádios de ondas curtas, ouvimos a variação, essa estática é a variação da movimentação estamos a captar a variação da movimentação de eletrões no ar. Para além desses eletrões no ar, já ontem foi visto ontem ou anteontem foi visto um plasmoide, não sei se foi, já não me lembro em que país foi, não sei se foi na América Latina ou no Chile. O que é um plasmoide? Um plasmoide é uma bola de luz. Lembram-se daquela coisa que ninguém explicou aos portugueses e depois foram procurar onde teria caído o meteorito, que foi aquele grande clarão e o caraças, e que os pássaros estavam todos excitados e assim, e que ninguém explicou, e assim poderia ter sido um plasmoide. E ele é fotografável, ou seja, portanto, estava eu a dizer, a pior situação que nós podemos ter é vermos a falha no rádio, e aí podemos os carros mais desenvolvidos, todos os carros mais desenvolvidos, todos os carros que usam muita injeção eletrónica, que têm muitos componentes eletrónicos, etc. Podemos ver a falhar e podemos ver, claro, em último caso, uma grande parte dos automóveis mais modernos a morrer, basicamente nas estradas a morrer, portanto o motor a falhar, mas as indicações mais específicas são a perda de todas as comunicações de rádio, ou seja, estamos a falar enquanto no blackout que houve em Portugal, ou no apagão que houve em Portugal, o governo naquelas estações que tinha designadas e com geradores e assim, conseguiu avisar as pessoas, num EMP perfeito, e aí as condições começam-se a parecer a mim próprios cada vez mais propícias a esse EMP perfeito, que tem a ver com a parte da organização, da ionização, mas também dos campos eletromagnéticos, mas também da parte das partículas solares, plasma, portanto gás quente envolvido em campos magnéticos, eletromagnéticos neste caso. Ninguém está a falar disto. Eu não sei até que ponto ok, as pessoas mesmo no meio universitário, claro que têm noção, mas é uma noção que também passa por poucos. Há uma espécie de uma cegueira, não sei até que ponto, também propositado, para não criar, para não criar um pânico entre as pessoas. Acredito que serviços secretos e assim tenham determinadas informações, ou podem estar por simplesmente virados para o outro lado. É giro que
certas informações são certas pessoas que seguem certos canais. Nós temos a ideia, e são às vezes 8.000 pessoas no mundo, ou coisas assim desse estilo em todo o mundo. Eu não sei até que ponto os políticos estão cientes disto. Então, a nível local, penso que cada vez há penso que há uma falha, uma lacuna aí, que claro que não é uma lacuna por mal, não vou entrar naquela de falar mal dos políticos e assim, mas há um tentar evoluir com a sociedade e com todos os progressos que nos levam até à inteligência artificial, da qual vou só dar um apontamento muito importante a seguir. Mas atenção aos próximos dias, à próxima semana e até à altura do Pentecostes, que é que celebra a vinda do Espírito Santo, a nossa sociedade sem eletricidade, ok, as coisas correm o risco de correr mal. Portanto, preparem-se e se determinados pontos da rede e se os grandes transformadores da rede forem atingidos, são precisos 3 anos para substituir um. Se houvesse condições para o fabricar, gente, estamos numa situação, ou seja, nós já temos, é quase como nós estarmos a ver, quase como saber este comboio que aí vem vai nos atingir. Nós temos as fotografias da explosão, etc, e vou-vos dizer o canal, ok? O canal, por exemplo, onde um astrofísico que tem, que para mim se tem, portanto, manifestado ou ganho por iminência. E há também os estudos da NASA Space Weather, etc. O canal chama-se Stephen Burns, se não estou enganado. Se seguirem o canal Stephen Burns, veem para aqueles que me conhecem e que me subscrevem, que foram ex-colegas, etc., que são da área portanto, que têm capacidade matemática, física, de perceberem estes fenómenos. Se quiserem, vão e vejam a nível das várias, desde a ejeção de massa coronal, às fotografias da superfície solar, às linhas de força do campo magnético ou eletromagnético do Sol, e esta bem aí dois grandes comboios, e prevê-se mais. Estejam a contar, tenham os vossos planos de reunião com a vossa família. O que é que acontece se a minha filha, os meus familiares vierem no metro, ficarem sem energia? O que é que a gente combina? Que ponto de encontro combina? Estejam preparados com lanternas, etc, sendo que a maioria, já agora posso-vos dizer, a maioria das pessoas usa agora neste momento, usa as lanternas de LED, como é lógico. Há às vezes em situações de trovoada a possibilidade dos LEDs queimarem. Assim, nestas situações a possibilidade dos LEDs queimarem. Se às vezes se quiserem sentir mais seguros, embrulhem, por exemplo, as lanternas numa folha de papel e depois à volta com papel de alumínio daquele de cozinha, deem 2 voltas ou 3 com papel de alumínio à volta e deixem as lanternas assim, as lanternas e os vossos rádios a pilhas pequeninos, para eles não queimarem eletronicamente. Claro que depois podem, às vezes, depois de os tirarem uma vez, vir um segundo pulso eletromagnético e queimá-los, mas se as coisas forem mesmo más, o governo não vos vai conseguir avisar, pode-nos conseguir avisar por uma questão de impossibilidade de físico-científica. Físico-científica com explicação científica. Depois estamos a ter, e agora, portanto, preparem-se nesse aspecto, capacidade de cozinhar, ou saber onde é que vão para cozinhar os vossos alimentos. Lembrem-se que
depois pode não haver pão, a questão da água e dos esgotos que vão falhar ao fim de um tempo, sendo que uma parte dos esgotos ao princípio, a própria forma como é feita graviticamente, mesmo a parte em que saem os detritos das sanitas, fisicamente é feita para nos dar uma certa tranquilidade, mas estejam a contar bem aí complicações. E depois aquela questão não se esqueçam da preparação para sismos e os possíveis resultados dos sismos, porque mexe com isso também. Sobre a inteligência artificial, é uma das o Papa, o novo Papa, há pouco tempo falou nisso. Há preocupações graves porque há uma cronologia e tivemos fenómenos tivemos, portanto, à medida que tem evoluído e está a evoluir de uma maneira ainda superior à forma como evoluiu o aparecimento da eletricidade e que mudou toda a vida e que permite a que nós no hemisfério, aqui no hemisfério norte, naquilo que nós chamamos as sociedades mais desenvolvidas, que são também, de certa forma, mais limitadas a nível da capacidade de sobrevivência, até pelo conforto a que as pessoas se habituam, ou pelos confortos a que as pessoas se habituam. A inteligência artificial, tivemos fenómenos em que já estilo desobedeceu, no fundo, aos controladores humanos. Vamos pôr isto de uma maneira um bocado simples. No entanto, a inteligência artificial que é... Vamos ver. A inteligência artificial que depois avançar... A inteligência artificial... No fundo, não existe inteligência artificial, isto dito por alguém que... por o colega já trabalhou para NSA. O que existem são edifícios e congregação de dados, ou seja, vão-se agregando tantos dados, vão-se juntando tantos dados e tantas informações que depois os vários estágios são feitos vários estágios e depois chegaremos a um estágio que, segundo um especialista que se demitiu porque não estava a concordar com a forma como a investigação estava a decorrer, em que num estágio da chamada superinteligência artificial nós podemos correr um risco de a própria inteligência artificial se proteger a ela, quase como se proteger a ela própria, e poder levar a raça humana à extinção. Isto caberia também no aspecto das profecias, no seguinte: Deus vai chegar a um ponto em que, nós vamos ser punidos pelos nossos comportamentos e por a falta de obediência a Deus. Nós vamos ser punidos todos. Tá? Os católicos também vão ser punidos e vão ser também, a princípio, perseguidos pelos outros. Atenção, muita atenção a isto. Nós estamos nos vários estágios. Em 2027 isto coincide com aquela cronologia que eu já fiz estilo num vídeo. Em 2027, mais ou menos 2027 ou perto de 2030, prevê-se que poderemos ter graves problemas com a inteligência artificial. Uma jornalista de investigação muito daquelas topo, que grande parte do pessoal normalmente não conhece, porque nós, costuma-se dizer de uma forma simples, que nós só conhecemos a porcaria. Desculpem, mas sem querer falar de forma diferente, ou mais específica até, uma das formas de nós contrariarmos a inteligência artificial é criarmos as nossas coisas, fazermos os nossos textos, fazermos os nossos desenhos, fazermos os nossos... para quem gosta de cozinha, fazer as suas criações, para quem gosta de madeira, fazer as suas peças e madeira. Uma das formas de contrariar a inteligência artificial é o mostrar a espetacular capacidade humana dada por Deus. Há um ponto em que Deus se vai ver forçado a intervir.
E há vários estágios e pessoal que trabalhava, portanto, nisso, em especial um especialista, demitiu-se e criou então esse cenário cronológico, e há preocupações graves, aliás, já demonstradas demonstradas pelo novo Papa. É também é muito interessante também lembrar às pessoas que há uma noção que às vezes me parece um bocado errada, que é isto. Houve um momento em que, e é giro como eu estou a falar, e estou a querer ver aqui uma chamada que diz assim: autor suspeito de chamadas spam através da Vodafone P. Porque nós, lembrem-se, através dos nossos telemóveis estamos a ser continuamente, ou podemos ser continuamente espiados, a nossa posição sabida, pode ser ativada em determinadas situações a nossa Câmara, sistemas que têm sido vendidos ao Governo e que estão aí, de que eu falo naquele vídeo de 3 horas, que a princípio muito poucos verão, não é? Porque, claro, o saber é chato e leva tempo. Não é, e nós temos hoje aquilo que eu até poderia chamar quase como se fosse um meio universitário afastado quase ou seja, até lida com a ciência, mas está afastado, está sem os pés no chão, ou seja, nós somos capazes, hoje em dia é-se capaz de enganar, se for possível, uma população toda, e depois termos gente com elevada formação universitária, que é dita o topo, que vem aconselhar o pessoal e faz a pior burridade do mundo, baseada exatamente na ciência. É isso, preparem-se. Lembrem-se que, atenção às cenas das viagens, eu não estou a querer dizer, eu, por exemplo, não sei o que é que se passou com o sistema o que é que aconteceu ao certo com o sistema o que é que aconteceu no Porto, com o sistema o Porto, que é uma das maiores pistas e mais seguras da Europa, da Península Ibérica, basicamente. E vimos o caos que tem sido. O porquê? O que é que aconteceu ali, exatamente? Lembrem-se que água, por esta ordem, as chamadas beans, bullets and band-aids, ou seja, feijões, balas e pensos. O que é que isto quer dizer? Água, necessidade de água, necessidade de que o humano tem de água, necessidade de alimento, necessidade da saúde, não é? De aceder aos sistemas de saúde, de ter saúde, de viver com saúde, não é? E de a manter, portanto, de ter os medicamentos, etc. E depois, uma coisa que acontece, que é, nós sabemos que ao fim se um apagão dura um período de tempo em que as pessoas não veem rapidamente concretizada a esperança, se perdem a comunicação toda, se não há comunicação das autoridades e começam, as pessoas perdem a esperança de que a luz venha nos tempos mais próximos, temos um problema que nenhuma sociedade consegue resistir, que é daí que vem a cena das bullets, das balas, que é a questão da violência urbana. A forma como depois as pessoas reagem depende muito das comunidades. Os portugueses são bons normalmente nisso, porque são bons a desenrascar-se e têm ainda uma grande, no fundo, capacidade de ajuda global. Mas até o momento em que haja aquela quebra mental e que se entre naquilo que possa ser a luta pela sobrevivência. Gente, as coisas estão a viajar pelo espaço, portanto
os resultados destas duas, que serão a princípio mais na próxima semana, explosões solares. A segunda bem, pá, apontadinha aqui para nós, e Deus nos ajude, bom fim de semana, tudo de bom.